Bom dia, Bom dia. estão me ouvindo bem? Sim, Façam um favor para mim, coloquem o nome de vocês aqui no bate-papo, minha turma, tá? Registrar a presença de vocês na aula. Mesmo quem assistiu a aula anterior tem que colocar, viu, Gessé? Essa apresenta para geometria. Mas cadê o Gessé? Saiu da aula, gente. Isabela, coloca também. Ah, já colocou. Então vamos lá. Algum de vocês assistiu minhas aulas essa semana? Tô vendo um nominho novo aqui. É Ciara? É Chiara, eu não consegui assistir às aulas da senhora por causa que eu estava resolvendo os problemas da minha filha. Ah, Aí sim. eu agora repor agora as aulas que eu não Então, assisti. então tá bom. Você consegue acessar lá o Google Classroom, a plataforma? Já instalei já, as atividades estão chegando lá, só que eu não estou conseguindo enviar por lá. Ah, tá bom. Não, eu não tenho nenhuma atividade para enviar, não, tá? Não de geometria. Tem uma de Ah, física, mas a de física que eu coloquei, na primeira aula vocês não assistiram a minha aula. Tá o vídeo explicativo do trabalho. Pedi a Juliana para postar no grupo. E aí vocês vão aham. fazer no caderno e vão me mostrar na aula mesmo, tá? Ah, não, então tá bom. Usando a própria câmera aí do Zoom, tá? Ou do Tá. celular, ou do computador, onde vocês estiverem. Eu acho que fica melhor, porque a gente consegue resolver esses problemas de envio, né? Vocês não estão Aham. dando conta de enviar. Tá. Seja bem-vindo, então. Obrigada. Daniel também é aluno novo, Daniel? que novo, professora? Mó velho. Ah, agora que eu sei que Daniel que é. Nossa, mó velho na escola ainda. Vocês não Meu ativam Deus. essa câmera para mim ver vocês? Ativa a câmera que eu consigo ver o rosto de vocês, pelo menos, né? Calistene, coloca para mim aqui o nome aqui no bate-papo. O que que é importante? Chiara, seja bem-vinda então, viu? O que é importante? Vocês colocarem para mim o nome de vocês aqui no bate-papo, como eu já expliquei, para vocês terem a participação de vocês aqui registrada, tá? A presença na aula vale nota. Então vamos lá. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Agora é geometria. Eu vou fazer só uma introdução, um pouquinho desse conteúdo aqui. Estão vendo aí minha tela? Sim? Todo mundo já conseguiu visualizar a minha tela? Sim. Sim? Então a gente vai estudar geometria analítica, né? O pai da geometria analítica é o René Descartes. Penso, logo existo. É esse senhorzinho aí. Volta, 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 volta. Passou demais. Então aqui, ó. Geometria analítica, como a gente vai estudar segmento entre dois pontos, distância entre dois pontos, a gente vai falar de retas. O, o gráfico que eu vou representar uma reta é no plano cartesiano, tá? Somente com dois eixos, o x e o y. Então, esse é o plano cartesiano. A gente tem aí, ó, eixo x, eixo y, tá? Primeiro quadrante é o quadrante onde tem só os positivos, tanto de x como de y. O segundo quadrante é onde a gente tem negativo para x e positivo para y, tá? Que é essa parte aqui de cima para y.
Terceiro quadrante é onde nós vamos ter tanto negativo para x quanto negativo para y, que é essa parte de baixo. E o quarto quadrante é o positivo para x e o negativo para y, que é essa parte aqui de baixo de y, tá? Então, a gente tem aqui, ó, as abscissas e as ordenadas, tá? X abscissas, ordenadas y. Só para vocês relembrarem aí, plano cartesiano, os eixos, né? Como eu disse para vocês, a gente tem o eixo das abscissas, x, eixo das ordenadas y. E quando a gente sai do plano cartesiano, a gente está falando de uma terceira dimensão, é o eixo z, que a gente chama de eixo das cotas. Eixo das cotas é muito utilizado em química, física, tá? Mas no momento a gente vai se preocupar só com x e y. Inclusive em matemática também. Nesse conteúdo de geometria vocês vão ver bastante. Então, no mais vocês não precisam preocupar, porque a gente vai se orientar somente a gente vai se preocupar somente com eixo x e eixo y, tá? Então, vamos lá. Os sinais dos quadrantes, né? Primeiro quadrante, x ele vai ser maior que zero e y maior que zero, tá? Então, aqui, ó. Primeiro quadrante, x é maior que zero, y é maior que zero, tá? O segundo quadrante, x ele é menor que zero, y é maior que zero. Voltando, ó, x é menor que zero, y é maior que zero. Todas as vezes que x for negativo, ele vai ser menor que zero, tá? Todas as vezes que for positivo, ele é maior que zero. A mesma regrinha vale para o eixo y. Então, ficam atentos a isso. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. O terceiro quadrante, x ele é menor que zero e y é menor que zero, porque todos os dois são negativos. E o quarto quadrante, o x é maior que zero, enquanto que o y é menor que zero, tá? A distância, então, entre os dois pontos. Olha só. Você tem aqui eixo x em um ponto xa e um ponto xb. Eixo y em um ponto ya e um ponto yb, tá? Então, aí a gente tem, na verdade, um segmento, quer dizer, desculpa, falei ponto, mas é segmento, tá? Segmento xa, segmento xb, segmento ya, segmento yb. E os pontos é A, B e C. Todo segmento de reta vai formar um triângulo retângulo, tá bom? Para a gente calcular um triângulo retângulo, a área desse triângulo retângulo, a formulazinha que se utiliza de geometria plana é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá bom? Então, ó, o que seria a minha hipotenusa ao quadrado seria a minha distância do ponto A e B. Então, a distância do ponto A e B ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a soma dos catetos seriam os meus lados. Aqui eu tenho o lado AC e o lado C e B. Então, ó, AC ao quadrado, sempre representado entre parênteses, tá? Senão fica errado. Mais CB ao quadrado. Ficou claro isso? Sim. Tudo isso vai ser igual, vocês concordam comigo que essa distância aqui também, ó, é a mesma distância do ponto A a C? E essa distância de CB é a mesma distância do ponto... aqui, ó, a distância de A e YB é a mesma distância do ponto CB? Ó, se a gente for delimitar aqui com uma reta, vou passar com o mouse, ó. É a mesma distância, ó. Aqui sobe na mesma distância. Então, dizer que a soma desses catetos aqui, desses lados, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó.
xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Com isso, a gente chega numa fórmula geral para calcular. A fórmula geral é essa, que a distância do ponto AB é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Pergunto, vocês conseguiram compreender por onde a gente chegou nessa fórmula geral? Sim ou não? Hein? Não. Nem um pouco. Nem um pouquinho? Não. Olha só. Prestem atenção na figura que esse segmento de reta formou. Que figura que é essa? Triângulo. Triângulo tem um detalhe. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Vocês vão ter que lembrar de matemática básica. Para mim calcular a área de um triângulo retângulo, o que eu faço? Eu vou fazer hipotenusa, que é esse lado aqui, ó, do triângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Cateto de um triângulo retângulo é os lados. Então, eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui, certo? Uhum. Então, é o primeiro passo. O primeiro passo é esse, tá? Agora, o que eu tenho? Presta atenção em todo o plano cartesiano que você tem. Você tem um segmento dessa reta, você tem os pontos, mas você tem também um outro segmento. XA e XB. Então, olha, o ponto A está partindo de que parte do eixo de X? XA. Tá vendo? Ele está partindo daqui. O ponto C está partindo de que parte? Ó, de XB, certo? Ó. Então, a gente tem o ponto A, ó, XA para X e YA para B. Se eu pedisse para vocês as coordenadas do ponto A, quais que seriam? De onde o ponto A está partindo do eixo X? Hein? Pode repetir a pergunta, professora? Ó, se eu pedir para vocês as coordenadas do ponto A, vocês vão que me dizer, coordenadas, vocês vão me dizer de onde o ponto A está partindo do eixo X e de onde ele está partindo do eixo Y para formar ele. Ou seja, de que número ele está saindo do eixo X e qual é o número que ele está saindo do eixo Y para formar ele. Melhor, o ponto A ele é formado por quais coordenadas? Quando eu falo coordenada, eu estou perguntando qual é o ponto de partida que ele está saindo do eixo X e qual é o ponto de partida que ele tem que se encontrar no eixo Y. Olhem o pontilhado do ponto A. O ponto A é esse aqui, vocês estão visualizando bem, né? Sim. Então, para ele ser formado, ele tem que ter coordenada. Senão ele não se forma. Então, qual é a coordenada? Ó, ele tem que sair. A coordenada de X é qual? Gente, de onde está saindo o início do ponto A? Do X? XA, certo? Então, é a coordenada do eixo X para o ponto A. E agora, ele tem que se encontrar em alguma parte do eixo Y. E ele está se encontrando em qual parte do eixo Y? No YA, né? Isso, então essas são as coordenadas do ponto A, tá? Então, a gente tem aí, ó, XA, vírgula YA para o ponto A, certo? Agora, eu quero pedir para que vocês me digam qual é a coordenada
do ponto, deixa eu ver aqui, do ponto B. XB. E para Y, qual que é? YB. Isso, YB. Ótimo. Então, pronto. Então, vocês já compreenderam. Para mim calcular, então, a distância entre o ponto A e B, eu quero esse ponto aqui só e esse ponto, tá? O ponto C não vai me interferir aqui, porque ele é necessário só para me representar a parte do triângulo retângulo, tá bom? Então, nesse momento, vou deixar ele de lado. Eu quero a distância do ponto A e do ponto B, tá? Então, para mim calcular a distância do ponto A e a distância do ponto B, olhando só para o triângulo, eu vou fazer aquilo que eu disse para vocês. Hipotenusa ao quadrado, que é essa distância aqui, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Os catetos é os lados. Então, você tem esse lado aqui ao quadrado, certo? E você tem esse lado aqui ao quadrado, ó. Compreenderam isso? Sim. Sim? Então, vamos lá. Em geometria analítica, nós vamos calcular essas distâncias aqui, ó, não usando a soma dos catetos ao quadrado, como a gente faz em geometria plana. A gente vai calcular essa distância dentro do plano cartesiano, certo? Então, fazer isso, o que eu vou fazer? A distância de A e B vai ser igual ao quê? A soma dos meus lados ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, ponto A e ponto B. Eu já identifiquei que a coordenada do meu ponto A é XA, a coordenada do meu ponto A é YA, enquanto que a coordenada do meu ponto B é XB e a coordenada do ponto B é YB. A fórmula geral para mim calcular a geometria analítica é eu fazer isso aqui, ó. Distância do ponto AB é igual. O que eu vou fazer? Vou pegar o ponto B, subtrair do ponto A. Então, vou pegar o X do ponto B, subtrair do X do ponto A. Estão entendendo? Estão acompanhando? A primeira coisa que eu vou fazer. Depois, eu vou subtrair o meu ponto Y do B pelo ponto Y do A, tá bom? Compreenderam isso? Vou pegar aqui, ó, o último, subtrair o X dele com o X do primeiro, ponto. Depois eu pegar o Y do último ponto, subtrair com o Y do primeiro ponto. É isso aqui que a gente fez, ó. Vou pegar o XB do ponto B, vou subtrair do XA, que é do ponto A. Tudo isso vou elevar ao quadrado. Mas vou pegar o Y do ponto B, que é o YB, subtrair do Y do ponto A, que é o YA. Tudo isso vou elevar ao quadrado. Ficou claro agora? Sim? Não? Sim, ficou claro. Ficou claro? Agora eu consegui entender. Conseguiu? Então, é isso que eu faço. Isso daqui, ó, que está entre parênteses, é essa fórmula geral aqui. Como a gente tem a distância do ponto AB é ao quadrado, para mim retirar o quadrado dessa distância, basta eu relevar o que está depois da igualdade à raiz quadrada. Então, é isso que eu faço. Aqui no início não está elevado ao quadrado, então eu vou colocar D, distância do ponto AB é igual. O que eu faço com o expoente? Se eu elevar isso aqui à raiz quadrada, o expoente da minha distância do ponto AB, ela vai sumir. Então, vai ficar distância de AB é igual raiz quadrada, e tudo isso que eu fiz aqui, ó,
eu vou colocar dentro da raiz. xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Dúvidas? Se tiver, pode me perguntar. Eu não acho ruim ficar repetindo a explicação, não. Pelo contrário, eu até gosto. Significa que você está prestando atenção e você quer aprender. E aí? O silêncio diz duas coisas. Ou vocês entenderam, vocês ainda estão com dúvida. Eu consegui entender. Certeza que ninguém entendeu. Maldito. Calistene, entendeu? Não, pode explicar de novo, por favor. Tá. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo, tá? Em geometria plana, nós poderíamos calcular essa área do triângulo retângulo chamando isso aqui, essa distância entre os pontos de hipotenusa ao quadrado mais a soma dos catetos ao quadrado. Só que nós não estamos calculando geometria plana, a gente está calculando geometria analítica, a gente sai do plano, tá? A gente vai calcular agora figuras no plano mais tridimensional. Feito isso, os meus lados agora passa a ser o que eu tenho no segmento do eixo X e o que eu tenho no segmento do eixo Y. Claro isso? Então, vamos prestar atenção. O ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Professor, o que é isso? É aonde o ponto A ele está saindo do eixo X e onde ele se encontra com o eixo Y. Esse número aqui de partida, vamos falar que é um número, é as minhas coordenadas do ponto A. Então, presta atenção na figura. Aonde o ponto A está saindo? Ó, de onde? Do eixo X. Calistene, responde para mim. Você está atento aí? Sei não, professora. Olha aqui na imagem, é só olhar, olha. O que você tem aqui, ó? Meu mouse está bem em cima. Tá no X. X o quê? Não é só X. X ao quadrado, é? Não, aqui, ó. Olha no plano cartesiano. Não tô vendo nada, peraí. Plano cartesiano. Que X que você tem aqui? X, A. É. Não é XA? É. Então, a coordenada do ponto A para X vale quanto? X, A. Tá? E para Y vale quanto? Aonde ele se encontra lá no Y? No Y? Ah. Então, a coordenada do ponto A é XA, YA, tá? E do ponto B? De onde está saindo aqui o ponto B do eixo X? XB. XB. E aonde ele está se encontrando no eixo Y? YB. Isso, então agora pronto. Você identificou as coordenadas do ponto A e do ponto B. Aí se pergunta, né, professor, esse ponto C, ele não vai interferir em nada agora, porque aqui está falando para mim olhar a distância do ponto A e B, porque eu não quero esse lado. Esse lado eu já tenho. Eu quero essa distância aqui, ó. Tá vendo? Eu quero saber essa distância. Isso aqui, vocês conseguiram entender? Uhum. Para isso, eu tenho que utilizar uma fórmula. E eu estou explicando para vocês como que a gente chega na fórmula geral da geometria analítica, tá? Para calcular a distância entre dois pontos. Então, ó, a distância do ponto A e B, né, ao quadrado é igual à soma dos seus lados ao quadrado, tá? Isso daqui é a mesma coisa que eu calcular isso aqui, ó. Quais são as minhas coordenadas do ponto A? O que eu vou fazer? Vou pegar...
Cristian, tá conversando aí, né, Cristian? Eu não, professor, tô prestando atenção, aquela Estênia que tá viajando em mim aqui. Uhum, Tá tá. falando do ponto A, ponto B e tal. Tá bom. Nem vem com essa carinha, menino. Então, olha só. Calistene, presta atenção. Então, olha só. O que eu tenho que fazer? Pego a coordenada do ponto B, sempre, ó, vou pegar o último ponto, subtrair, ó, vou pegar o x do último ponto, subtrair do x do primeiro ponto. Vou pegar o y do último ponto, subtrair do y do primeiro ponto. Ficou claro isso daí? Então, qual é o meu último ponto no exemplo? É o ponto B. O que eu vou fazer? Vou pegar o x do ponto B, subtrair do x do ponto A. Então, vou pegar xb menos xa elevar ao quadrado. Mais o y do ponto B, subtrair do y do ponto A e elevar tudo isso ao quadrado, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar hipotenusa ao quadrado mais a soma dos catetos ao quadrado, tá bom? Calcular essa distância aqui, ó, eu chego nessa fórmula geral. Distância do ponto A a B é igual raiz quadrada de tudo isso aqui que a gente fez. De xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Compreendeu agora? Hein? Vai, Calistene, responde aí. Ah, tá. Professora, agora deu pra entender. Deu para entender? Então, acho que eu vou ficar com vocês só até aqui, porque o outro assunto ele também exige bastante atenção. E não vai dar tempo de concluir. Então, hoje a gente fica só até aqui, na equação geral, tá? Da geometria analítica, tá? Distância, equação geral da distância entre dois pontos, tá bom? Aí, semana que vem a gente continua. Meninos, então, ó, tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus. Todos colocaram para mim um nome aqui no bate-papo, para mim gravar aqui a presença de vocês. Outra coisa, eu coloquei na aula de física, só 3 alunos assistiu. Foi o Osimar, o Gessé e a Vitória. E a Thalita, acho que também. Não. Eu acordei Thalita agora, do terceiro ano. Menino, então, olha só. Coloquei para vocês uma atividade para vocês fazerem lá para mim de física. É só uma atividade mesmo, só de teoria, fazendo no caderno, mostrar... Oh, o João Vitor entrando. João Vitor, essa aula aqui é do terceiro ano, João. João Vitor do primeiro B. Puxa, entrei errado, então. Entrou errado. A nossa aula é a próxima, tá? Começa... Nós estamos na terceira? Começa daqui 10 minutos. Só tem que terminar, gente, pra mim... Nós estamos na terceira aula, né? Até perdi as contas de quantas aulas eu já dei. na terceira. Perdi já as contas. Então, façam pra mim lá a atividade certinha, viu? E fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana. Faz no caderno. Me mostra na próxima aula nossa de física. Tchau, tchau, meninos. Tchau. Tchau, professor.